Eu quero falar com você hoje sobre o Deus que abre portas. Todos nós enfrentamos situações em que parece que a porta está fechada. Estamos trabalhando duro, mas não conseguimos uma boa oportunidade. O empréstimo não foi aprovado. Ainda não conhecemos ninguém. Os pensamentos dirão: essa porta nunca vai se abrir. Você não vai conseguir realizar seus sonhos. Você não tem a qualificação necessária. Está trancado fora. Às vezes, é como se uma porta fosse batida na nossa cara. Um amigo se afastou, uma pessoa nos traiu, ficamos doentes. A porta parece estar permanentemente trancada. Mas as Escrituras dizem, Apocalipse 3:7, Deus abrirá portas que ninguém pode fechar. Deus é o guardião das suas portas. Ele está no controle das portas da sua vida. Você pode estar diante de uma porta que parece trancada, sem jeito de melhorar, sem como começar o negócio, sem como superar o vício. Essa porta está trancada, com cadeado e corrente. Mas quando chegar o seu momento, o Deus Altíssimo vai quebrar as correntes. Ele está prestes a destrancar portas que estavam fechadas. Você está prestes a entrar no que foi fechado para você. Promoção, cura, liberdade, as pessoas certas. Não acredite nessas mentiras de que as portas estão permanentemente fechadas. O Deus que abre portas está prestes a se manifestar na sua vida. Talvez você tenha sido excluído da abundância, do transbordo, de uma vida próspera, fechado atrás da porta da escassez e da falta. Eu vejo essa porta se abrindo agora. Deus está fazendo algo novo. Ele está prestes a te levar aonde você nunca esteve. Veja, os israelitas vagaram pelo deserto por 40 anos, fora da terra prometida. Eles podiam ver a terra, mas não podiam entrar. A porta estava fechada. O povo que ali vivia era maior, mais forte, mais poderoso. Eles não podiam derrotá-los. Mas só porque a porta estava fechada, não significa que ela vai permanecer fechada. Deus disse a Josué: é hora de tomar posse da terra. Ele estava dizendo: Josué, eu sei que a porta estava fechada. Eu não permiti que vocês entrassem. Os obstáculos eram grandes demais, mas essa é uma nova estação. Eu vou abrir a porta para que vocês entrem na terra prometida. Portas que estavam fechadas por tanto tempo para você estão prestes a se abrir. Davi disse no Salmo 24:7, levantem-se, ó portões antigos, e o Rei da Glória entrará. Portões antigos significam coisas que estavam fechadas há anos. Portas que foram fechadas na sua linha familiar por gerações, coisas das quais você foi excluído, lidando com vícios, depressão, baixa autoestima, mediocridade. Portões antigos estão prestes a se abrir. Como os israelitas, você está prestes a entrar na sua terra prometida, em bênçãos, liberdade, plenitude, novos níveis. Eu posso ver correntes se quebrando agora, cadeados sendo retirados, portas se abrindo. Você está saindo de maldições geracionais, limitações geracionais, lutas geracionais para bênçãos geracionais. O que foi guardado para sua família está prestes a ser liberado com você. O que foi retido, o que deveria ser seu, não está perdido, está se acumulando. Portões antigos estão prestes a se abrir. Você não poderia fazer isso acontecer. É o Rei da Glória, é o Deus Altíssimo, é o seu guardião de portas,
fazendo o que só Ele pode fazer. Agora, se prepare para portas abertas. Você está entrando em uma estação de maior favor, maior oportunidade, maior unção, maior influência. Agora, aqui está uma chave. Portas que foram fechadas não foram fechadas por acaso. Deus estava te preparando para o que vem a seguir. As Escrituras dizem que Ele não levou os israelitas pela rota mais curta até a terra prometida, porque eles não estavam preparados para a guerra e seriam derrotados pelos inimigos. Os tempos em que você foi excluído, em que a porta foi fechada, não foram desperdiçados. Deus estava fazendo uma obra em você, te deixando mais forte, garantindo que você pudesse carregar o peso da glória. Você foi fiel, continuou fazendo a coisa certa, não reclamou quando não era justo, não ficou amargo com quem te fez mal, não se zangou porque as coisas não estavam dando certo. Você passou no teste. Você provou para Deus que seria fiel. Agora, você está prestes a entrar em favor, recursos, oportunidades. Você vai ver o que seus pais e avós sonharam. Você vai caminhar para a bênção pela qual eles oraram. Esses portões antigos estão prestes a se abrir para você. É por causa das orações da sua avó. É porque o seu bisavô honrou a Deus. Você vai ver as bênçãos geracionais. Meu pai sonhou em ter um auditório com 0 lugares. Ele falava sobre como um dia compraria o Compaq Center, isso quando ele tinha um auditório que comportava 0 pessoas. Anos antes de os Rockets se mudarem desse local, Deus colocou esse sonho no coração dele. Ele podia perceber que algo grande estava por vir, mas essa porta nunca se abriu. Ela permaneceu fechada. Mas Deus sabe o que está fazendo. Ele é um Deus fiel. A realização desse sonho não era para o meu pai, era para seus filhos. Aquela era uma porta antiga que havia sido fechada. Estava na nossa linha familiar. Deus já havia prometido. E no momento certo, o guardião da porta abriu essa porta antiga. Eu estou vivendo o sonho que começou com meu pai. Papai foi muito abençoado e influente, mas realmente ele nunca viu o nível de favor que Deus tem mostrado a mim. Eu digo isso com humildade, dando a Deus todo o crédito, mas Deus me levou mais longe do que meu pai. Agora, frequentemente penso, o que meu pai pensaria agora? Ele nem poderia imaginar o que Deus está fazendo. Eu acredito que há bênçãos armazenadas na sua linha familiar. Seus pais, aqueles que vieram antes de você, eles podem ter visto a bondade de Deus, foram abençoados, mas não perceberam que era limitado. De alguma forma, ainda estavam trancados fora. Assim como Deus fez comigo, você vai ver esses portões antigos se abrirem, vai ver a plenitude do que Deus tinha em mente. Talvez tenha havido depressão na sua linha familiar, doenças, todo mundo tem doenças cardíacas, todos se divorciam, discórdias e divisões. É como se você tivesse sido trancado fora de bons relacionamentos, trancado fora da felicidade, trancado fora da boa saúde e força. Deus está dizendo, esses portões antigos estão prestes a se abrir. Portas que foram fechadas para a sua família, cadeias que te limitaram por gerações, estão sendo quebradas. Deus está te liberando para o aumento, para novos níveis, para algo que você nunca viu. Não foi o que você fez.
Foi o guardião da porta mostrando o seu favor, trazendo as pessoas certas, te libertando do vício, te tirando da luta e da escassez para um lugar de mais do que o suficiente. Grave isso no seu espírito. As portas estão prestes a se abrir. Deus está prestes a te levar aonde você não pode ir sozinho. As correntes que mantiveram essas portas trancadas estão com cadeados, parecem permanentes, mas não são páreo para o nosso Deus. O Salmo capítulo 107, versículos 16 diz: Ele quebrou as portas de bronze e cortou em dois os ferrolhos de ferro. Talvez você tenha lutado contra a doença por muito tempo, parece que você nunca vai melhorar, a porta para a saúde parece estar trancada. Eu posso ver a corrente quebrando, eu posso ver as dobradiças se movendo. Deus está prestes a fazer algo sobrenatural. Esse vício, a depressão, a ansiedade podem parecer permanentes. Cada pensamento diz: você terá que viver com isso, você foi trancado fora da liberdade. Eu posso ver o cadeado virando, eu posso ver a porta começando a se abrir. Você está prestes a caminhar para a plenitude, para a liberdade. Onde parece que você não pode realizar seu sonho, você não tem as conexões, o empréstimo não foi aprovado, as pessoas não ajudaram, você foi excluído. É como se fosse uma porta de ferro que nunca vai se mover. Eu posso ver as barras de ferro sendo cortadas em dois. Eu posso ver Deus fazendo algo incomum, fora do comum. Ele está prestes a destrancar coisas que te limitaram. Portas que parecem impossíveis estão prestes a se abrir de repente. Uma porta para cura, uma porta para liberdade, uma porta para promoção, uma porta para um cônjuge. E que tal uma porta para um bebê? O relatório pode dizer: você não pode ter filhos. Você tentou de tudo. Parece que a porta está trancada. Do ponto de vista médico, não vai acontecer. Agora, se prepare. O guardião da porta está prestes a abrir o seu ventre. Contra todas as probabilidades, você vai conceber e ter o bebê que você sonhou. Você está solteiro há muito tempo, quer conhecer alguém, mas os pensamentos dizem: você sempre vai ficar sozinho. Agora uma porta está prestes a se abrir, você está prestes a ver uma conexão divina, a pessoa certa já está a caminho. A razão pela qual você ainda não a viu é que ela estava atrás de uma porta fechada. A boa notícia é: Deus é o seu guardião da porta. Ele sabe não só como abrir a porta, mas também quando abrir a porta. Quando chegar o momento certo, todas as forças das trevas não poderão parar o que Deus determinou para a sua vida. Você precisa dizer a toda porta fechada: você não é permanente. Você não vai me impedir do meu destino. Você não tem a palavra final. Meu guardião da porta tem a palavra final. Ele prometeu que abrirá portas que ninguém pode fechar. Ele vai romper as barras de ferro. Ele vai quebrar correntes para me levar ao meu propósito. Eu consigo ver agora, com meus olhos de fé, portas se abrindo. Consigo ver correntes quebrando. Consigo ver você entrando em novos níveis de liberdade, saúde, favor, abundância. Consigo ver portões antigos que te seguraram por anos se abrindo. O Rei da Glória está prestes a entrar. Ele vai fazer coisas que você não pode explicar. Será sobrenatural. Portas se abrindo que você jamais sonhou que se abririam. Promoção vindo até você. As pessoas certas chegando. Cura
Quando o relatório disser: não há jeito, liberdade de coisas que te limitaram, essas portas abertas vão te catapultar para o seu destino. Em Atos capítulo 12, o rei Herodes prendeu Pedro e o colocou na prisão. Herodes estava contra a igreja. Ele já havia mandado matar Tiago, um dos apóstolos. Parecia que Pedro seria o próximo. Ele estava na parte mais profunda da prisão, acorrentado entre dois guardas. Herodes havia designado 16 soldados para vigiar Pedro. Havia 2 estações de guarda com 2 portas que ele teria que passar. Além disso, havia um grande portão de ferro na entrada da propriedade. Herodes fez grandes esforços para garantir que Pedro não escapasse. O que ele não percebeu foi que ele não era o guardião da porta. Ele não estava no controle do destino de Pedro. Sempre haverá pessoas e circunstâncias que tentarão manter você atrás de portas fechadas. Como Herodes, que designou esses soldados para impedir Pedro, há forças designadas para tentar impedir o seu propósito. A boa notícia é: as forças que estão a seu favor são maiores do que as forças que estão contra você. Pode ser que você passe por esses momentos em que está atrás de portas fechadas. Você sente que está em desvantagem, que as probabilidades estão contra você. Você precisa se lembrar de quem é o seu guardião da porta. Precisa manter essa escritura no seu espírito. Deus abrirá portas que ninguém pode fechar. O inimigo pode ter colocado você atrás de uma porta de doença, de problemas, de vícios. Você se sente acorrentado, sem saída. Agora o seu tempo está chegando. Deus não teria deixado essa porta fechada se Ele não tivesse uma maneira de abri-la. Nós temos um portão na entrada de nossa casa. E às vezes, quando um amigo está vindo ou um reparador, eu fico de olho lá pela porta dos fundos. Eu vejo quando um carro chega e ele vai até o portão e para. E quando estão prestes a sair do carro para tentar descobrir como entrar, eu aperto o controle remoto da casa. O portão se abre e eles entram. Invariavelmente, eles dizem: eu não sabia como ia entrar. Aí o portão simplesmente se abriu. Eu respondo: sim, eu estava esperando por você. Eu tenho controle remoto. Na vida, você vai chegar a momentos em que estará diante de um portão, uma porta fechada. Você não tem o código, não sabe como vai passar por ela. É muito grande, é um portão de ferro. Não se preocupe, Deus tem o controle remoto. Não há portão atrás do qual Deus não tenha o controle. Ele funciona lá do céu. Tudo o que ele precisa fazer é apertar o botão, por assim dizer, dar a ordem, e os anjos começam a trabalhar. Esses poderosos guerreiros, forças poderosas que cumprem o comando de Deus. Quando você chega a uma porta fechada, um portão de ferro, como eu estava observando meus convidados, sabendo que eles não conseguiriam entrar sozinhos, quanto mais Deus está observando você, quanto mais Ele está ciente do que você precisa, onde você está, o que você está enfrentando. Ele sabe quando você está diante de um grande portão, de uma porta de ferro, e você não tem o código. A doença está te encarando. O problema financeiro, o filho que está fora do caminho, você está trancado, sem saída para passar por aquele portão. Agora, fique em paz. Deus te vê. E Ele tem o controle remoto. Quando chegar o momento certo, aquele portão vai se abrir. As correntes serão quebradas.
as barras de ferro serão cortadas em dois. Quando Deus quiser abrir, nada pode impedi-lo. Pedro estava na prisão, acorrentado entre dois guardas. No dia seguinte, ele seria levado a julgamento. Ele sabia que havia uma boa chance de que aquela fosse sua última noite de vida. O que ele estava fazendo? Se preocupando, reclamando, andando de um lado para o outro. Sabendo do maior desafio de sua vida, ele estava profundamente adormecido. Ele entendeu esse princípio. Mesmo diante de um portão de ferro, sem maneira de sair por conta própria, ele sabia que Deus era o seu guardião da porta, que Deus tinha o controle remoto. Então, quando ele poderia estar em pânico, frustrado, ele estava em paz. Eu aprendi, quando você descansa, Deus começa a trabalhar. Mas quando você trabalha, quando está preocupado, estressado, o que eu vou fazer? Deus descansa. Volte para um lugar de paz. Deus tem o controle remoto para qualquer porta que você esteja enfrentando. O inimigo pode ter fechado, pode ser um portão de ferro, mas Deus é o guardião da porta. Herodes fez o seu melhor para impedir que Pedro saísse. O que ele não percebeu foi que ele não poderia impedir Deus de entrar. A Escritura diz, Salmo 46, 1: Deus é um refúgio e uma fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus vem com você na prisão, no hospital, na traição. Enquanto Pedro estava dormindo no meio da noite, um anjo apareceu, caminhou até Pedro e o acordou. Perceba como Deus vem aos lugares escuros. Ele vem quando você está sofrendo, quando está sozinho, quando a vida não é justa. Você não podia chegar até Ele, mas Deus vem até você. Ele está com você agora. Ele tem algo nas mãos. É o controle remoto. Ele sabe como te tirar de onde você está. No momento em que o anjo acordou Pedro, as correntes caíram dos seus pulsos. O anjo não tinha uma chave, não tinha cortadores de arame, mas sobrenaturalmente as correntes caíram. O anjo disse para Pedro se vestir e segui-lo. É significativo que nenhum dos guardas tenha acordado. Deus é estratégico. Ele sabe como te esconder. Ele sabe como te tornar invisível ao inimigo. O anjo e Pedro saíram da masmorra, passaram pela primeira estação de guardas, ninguém os viu. Passaram pela segunda estação de guardas, o mesmo aconteceu. Tudo estava indo bem até esse ponto, mas agora chegaram ao portão de ferro. Esse era o grande portão, que trancava toda a instalação. Eu posso imaginar Pedro pensando: ah, não, o que vamos fazer agora? Passamos pelas portas pequenas, mas essa parece impossível. O anjo disse: Pedro, continue andando. Eles estavam caminhando em direção a um portão que não se abria, indo em direção a um portão de ferro. Cada pensamento estava dizendo a Pedro: você está preso, nada está acontecendo, não há jeito de sair. Mas eles continuaram andando. Quando chegaram ao portão, a Escritura diz, Atos 12, 10. O portão se abriu sozinho. O que aconteceu? Deus apertou o controle remoto. Herodes pensou que controlava o portão. Ele não percebeu. Deus era o guardião da porta de Pedro. Pode haver portões controlados por outras pessoas, mas quando isso afeta o seu destino, Deus se torna o guardião da porta. Os homens de Herodes tinham controle sobre aquele portão até certo ponto, mas quando isso afetou Pedro
e o seu propósito, Deus disse: eu vou pegar o controle remoto. Quando você percebe que Deus é o seu guardião da porta, que até portões de ferro, portas que parecem impossíveis, situações nas quais você não vê saída, Deus tem o controle remoto, então você pode viver em paz. Você pode permanecer na fé, sabendo que Deus vai te levar aonde você deve estar. Agora, parte do teste é quando o portão não está se movendo. Pedro continuou andando. A porta não se abriu até ele chegar até ela. Você precisa continuar andando pela fé. O relatório médico não está melhorando, seu filho não está melhorando, seu sonho não está mais perto. Aquele portão de ferro está te encarando. Pensamentos começam a sussurrar. Melhor voltar. Você conseguiu passar por algumas portas fechadas, mas essa grande não vai abrir. Você vê o ferro, viu o relatório médico, sabe o que suas finanças dizem. Não, continue andando pela fé e não pela vista. Quando for o momento certo, o portão vai se abrir sozinho. Você não precisará forçar, manipular, lutar, será a mão de Deus. Isso aconteceu conosco no Compaq Center. Depois de quase 3 anos de trabalho, um dos nossos principais votos se retirou. Agora estávamos com um voto a menos. O voto final seria em alguns dias. Não parecia que iria acontecer. Como Pedro, esse era um portão de ferro. Fomos tentados a pensar: agora é tarde demais, esse portão não vai se abrir. Em vez disso, nós apenas continuamos andando. Deus, temos apenas 24 horas. Não vemos uma saída, parece impossível, mas sabemos, você é o nosso guardião da porta. Você é quem abre e fecha as portas. No último minuto, uma mulher que eu nunca tinha conhecido ligou para um membro do conselho que tinha sido contra nós o tempo todo. Ele de repente mudou de ideia e conseguimos a instalação. O portão se abriu por si mesmo. Eu não fiz acontecer, não foi minha habilidade, meu talento. Foi a mão de Deus movendo-se através de uma mulher que eu não conhecia para ligar para um membro do conselho em nosso favor. Ela conseguiu fazer em 5 minutos o que eu não consegui fazer em 3 anos. Talvez você não veja nenhum sinal daquele portão de ferro se abrindo. Ele parece intransponível. A doença, o vício, como você vai realizar o seu sonho? Apenas continue andando pela fé. Continue agradecendo a Deus. Continue declarando as suas promessas. Continue falando vitória. Deus está prestes a agir como seu guardião da porta. Vai ser algo incomum e o portão vai se abrir por si só. Não vai acontecer do jeito que você pensa, com as pessoas que você imagina, como os especialistas pensam. Você não vai conseguir explicar, mas saberá que é a mão de Deus. O interessante é que, o tempo todo, enquanto Pedro estava seguindo o anjo, ele achava que estava sonhando, achava que estava vendo a si mesmo saindo da masmorra, passando pelos guardas, o portão de ferro se abrindo. Ele não percebeu que era real até sair para a rua, caminhando como um homem livre, e então o anjo desapareceu de repente. Às vezes, enquanto Deus está trabalhando, você não percebe tudo o que está acontecendo enquanto está vivendo aquilo. Ele está fazendo coisas agora que estão te levando para portas abertas. Só depois que você passar por isso, vai olhar para trás e pensar: uau, Deus, você esteve comigo o tempo todo. Você estava ordenando os meus passos. Você trouxe aquela pessoa para o meu caminho
por uma razão. Você me fez invisível para aquelas pessoas que não estavam do meu lado. Quantas vezes os anjos trabalharam em nosso favor, mas nós não conseguimos ver? Mesmo agora, Deus está trabalhando nos bastidores. Existem portas que Ele está prestes a abrir, portas para a cura, portas para a liberdade, portas para a abundância. Parece um portão de ferro, mas de forma natural, ele vai se abrir. Quando Pedro percebeu o que aconteceu, ele foi até a casa de Maria, onde todos estavam orando por ele. Era no meio da noite, ele bateu na porta e uma jovem atendeu. Ela ficou tão surpresa ao ver Pedro que fechou a porta, correu para dentro e contou a todos que Pedro estava ali. Tenho certeza de que Pedro pensou: "Oh Deus, não outra porta fechada." O versículo 16 diz: Pedro continuou batendo. Quando finalmente abriram a porta, ficaram todos maravilhados com o que Deus tinha feito. Existem portas que Deus vai abrir para você que vão te surpreender. Agora, não se desanime porque elas estavam fechadas por muito tempo. Isso fez parte de todo o processo. Deus não se esqueceu de você. O anjo está prestes a aparecer. Portões de ferro estão prestes a se abrir. Não vai ser como você estava pensando. Vai ser maior, melhor, mais gratificante. Uma amiga minha trabalhava como repórter de notícias de televisão. Ela tinha um problema sério com rosácea. A pele dela ficava tão vermelha que ela não conseguia encontrar maquiagem que mantivesse a cobertura. E se ela tocasse acidentalmente o rosto, a maquiagem saía e não ficava boa. Ela decidiu abandonar o emprego e tentar desenvolver uma maquiagem que resolvesse seu problema. Ela criou um produto de que realmente gostava. Ela e o marido tentaram conseguir financiamento, mas banco após banco recusou, dizendo que o setor de cosméticos era muito competitivo, controlado por algumas grandes empresas globais e que não havia como eles conseguirem entrar. Era como um portão de ferro. Ela não via como aquilo poderia se abrir, mas entendeu que Deus é o nosso guardião da porta, que Ele pode abrir portas que ninguém pode fechar. O sonho dela era aparecer no QVC, um dos canais de compras. Ela sabia que, se as pessoas vissem o produto dela, iriam querer comprá-lo. Ela entrou em contato com o QVC, mas foi rejeitada várias vezes. Havia tantas pessoas tentando entrar. Ela estava com apenas $1.000, sem saber o que fazer. Ela foi a uma grande convenção de cosméticos. Ela tinha um estande de 3 metros de largura, onde estava mostrando o seu produto. Bem, do outro lado, o QVC tinha uma grande exposição. Uma senhora mais velha passou e disse: "Querida, eu adoro o seu produto. Sou uma das compradoras do QVC. Vou falar com minha equipe. Precisamos de você no nosso programa." Ela usou sua influência para abrir a porta. Essa jovem foi para o QVC e seu produto fez tanto sucesso que quebrou todos os tipos de recordes. Minha amiga Jamie Kern, a fundadora da It Cosmetics, se tornou um grande sucesso. Ela aparecia no QVC 200 vezes por ano naquela época. Sua empresa é uma das maiores empresas de cosméticos do mundo. Anos depois, Jamie perguntou àquela senhora por que ela tinha falado bem dela. Ela disse: "Jamie, eu adoro o seu produto, mas não se tratava dos cosméticos. Quando eu te vi naquele dia, ouvi Deus me dizendo: vá ajudar essa jovem." Veja, às vezes Deus usará pessoas para abrir portões de ferro. Ele já tem as pessoas certas preparadas para você.
Talvez você nem as conheça agora, mas elas vão até você. Elas usarão sua influência para te impulsionar. Você não precisa fazer isso acontecer. Apenas continue honrando a Deus. Mantenha Ele em primeiro lugar e o guardião da porta abrirá portas que ninguém pode fechar. Como Jamie, talvez você tenha trabalhado duro, orado, acreditado, feito tudo o que pôde, mas nada deu certo. Prepare-se, eu acredito e declaro. Portas estão prestes a se abrir para você, nos seus negócios, na sua saúde, nos seus relacionamentos, nas suas finanças. Como Pedro, aqueles portões de ferro, portas que parecem permanentes por si mesmas, estão prestes a se abrir de repente. Liberdade, cura, as pessoas certas, novos níveis do seu destino, portas abertas em nome de Jesus. E se você recebe isso, pode dizer amém hoje? Amém.